Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Bom, eu não fiz a capa ainda desse vídeo, mas certamente, seja lá como for ela, vocês saberão do que se trata pela capa do vídeo. E acredito também que poucos verão esse vídeo, mas não importa, eu vou continuar gravando nesse canal, Emildo Coutinho Escritor, o que eu quiser falar, assuntos pertinentes que estão acontecendo, sempre relacionando com os meus livros, e o assunto livro está relacionado com o que eu vou dizer aqui, porque foi a pesquisa, feita na terça-feira, divulgada pela imprensa, de que 53% dos brasileiros não leem livros, aponta a pesquisa, Retratos da Leitura 2024. Estou aqui vendo num site, o Publish News, e eu vou comentando com vocês, alinhando com o meu trabalho, com a minha vida, com os meus livros, enfim, com o meu livro que mais vende, com os que quase não vende, com a minha percepção de leitor, enfim, vários aspectos que vai dialogar com toda a playlist desse canal. Seja o vídeo visto ou não. E essa questão de ser visto ou não tem a ver também com a pesquisa, que apontou, assim, já adiantando um pouquinho, que livros religiosos são os mais lidos, A Bíblia continua sendo o livro mais lido, mas uma parte da pesquisa, que eu vi o vídeo, que não vai dar para eu falar sobre ele aqui, um vídeo sobre o evento ali do órgão que fez a pesquisa, falou que livros religiosos são os mais lidos, ligados à religião, e fez sentido se eu considerar que o meu livro História da Congregação Cristã é o que mais vende, é um livro que já vendeu mais de 1000 exemplares. Enfim, vamos voltar aqui, só adiantando e retrocedendo agora. A pesquisa diz o seguinte: pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não leitores é maior do que a de leitores na população brasileira. Redução no percentual de leitores se deu em todos os perfis e segmentos pesquisados. Então, o que quer dizer isso? Que dentre os poucos que leem, onde houve redução, eles leem a Bíblia e os últimos livros lidos são livros religiosos. É isso que quis dizer ali a pesquisa. Então, é a edição de 2024 da pesquisa Retratos da Leitura. Foi lançada na terça-feira, dia 19, e trouxe essas informações, que houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país. Uma redução. Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não leitores é maior do que a de leitores. Foi dito ali na gravata, no jargão jornalístico, a gravata ali da notícia. 53% das pessoas não leram nem parte de um livro. Nem parte de um livro. Então, eu observo isso no meu dia a dia como professor do Estado, incentivando os alunos a lerem. Eu vejo que o interesse diminuiu, de fato, faz 5 anos, farão 6 anos, o ano que vem que eu estou no Estado como professor, e eu observo isso, E também como escritor, também observo, porque eu tenho 2 romances publicados e, assim, eu tento fazer que os leitores do meu best-seller, o carro-chefe, digamos, leem outros livros, como Esclarecimento dos Novos Atos, digamos que é o meu terceiro, sobre religião, que é sobre a pesquisa para escrever sobre a história da congregação cristã. E o Jamais Serás um Dimas Dralma é o segundo, é um romance,
E daí o quarto, que está já disponível, não tem ele em mãos, mas está disponível na editora, também é um romance, continuação desse. Quando eu abordo esses livros aqui, esse eu posso pegar aqui, falando do jornalismo, que eu falo da minha vida como jornalista, através de um alter ego, né? É um romance chamado de autoficção. E já no quarto, já entra questões políticas, que é uma perseguição que eu sofri durante o último governo, como professor que me filmaram em sala de aula, então ali entra a política. Mas ambos são um romance. E é interessante quando analisa a pesquisa que essas pessoas que leem mais sobre religião e tal, elas têm um interesse específico. Então é difícil você passar a ficção, tentar incentivar, embora eu acho que nunca desista, para esses leitores. Eles leem porque eles têm um interesse religioso, digamos, né? E é por isso que a Bíblia é o livro mais lido, vem daí. E dentro disso, também aqui no canal, quando eu falo da história da congregação cristã, que pode sim aliar com a Bíblia, com religião, enfim, tem aspectos também da compreensão da Bíblia. Você vai compreender como um livro, ou você vai compreender, sim, como uma narrativa, né? Enfim, seria interessante que todos leiam, independente de ser religioso ou não, né? Ler a Bíblia é muito bom para quem quer escrever e ter noção de diversas narrativas, porque forma a Bíblia de livros diversos, de estilos diferentes, inclusive até poesia e livros poéticos, enfim. Mas eu acredito que aqui é mais por conta de religião mesmo. Então, assim, não quero ser prolixo aqui, mas eu fiquei pensando na hora, né, nas questões das religiões, como elas interpretam essas cartas, esses livros, né, que são bem subjetivas e por isso esse monte de igreja, enfim. E claro que aqui tem as questões políticas, né? Nos últimos anos também a religião ficou mais politizada do que nunca, né? Enfim, tem acontecimentos aí recentes, né? Pastores envolvidos em coisas que vocês sabem muito bem. Então tudo isso vem na minha mente, por isso que eu falei que eu vou fazer o vídeo dialogando com isso e fazendo aqui o que chamamos de epistemologia, né? Um discurso aí, e vocês podem comentar e me ajudar. Vamos começar um diálogo sobre isso, porque muita coisa passou pela minha cabeça. Enfim, o fato é que 53% não leem livros, e vamos ficar mais focado nisso, e vamos ver aqui, à medida que for discorrendo, o que podemos trazer sobre isso, né? Ao se considerar somente livros inteiros lidos no período de 3 meses anteriores à pesquisa, o percentual de leitores é ainda menor, 27%. Leram livros inteiros. 43% da população brasileira com 5 anos ou mais. O que é isso? Livros lidos por vontade própria, né, inteiros ou em partes e de qualquer gênero, foram lidos por 43% da população brasileira com 5 anos ou mais. 43% só leram o livro por vontade própria. E aqui o que eu noto dentro da minha realidade? Apesar de História da Congregação Cristã ser um livro específico, poderia se encaixar ali na questão da religião, que é o mais lido, eu noto que muitas pessoas não leem. E se leram, não absorveram. Por quê? Pela pergunta que me fazem via Zap, enfim, quem adquiriu o livro. Claro que tem muitos que leem e não querem ter contato com o leitor, com o autor. Tem isso também. Pouquíssimos têm contato e te dão um retorno. Ontem mesmo, conversando com o irmão, e parabéns para esse irmão, é José Tadei. Ele é da congregação, também um senhor, e aqui eu vou trazer outra informação aqui. Homem, na idade dele ali, são os que menos leem, né? E também, claro, que tem um percentual ali que levou a questão, porque leem pouco, mas o que leem é a Bíblia ou livros religiosos, então claro que aumentou ali o fato de ser livros ligados à religião os mais lidos. Então a gente tem que ir situando as coisas assim para entender. Então José Tadei representa bastante isso. Então ele lê
Por que eu sei que ele lê? Ele pede os documentos que estão aqui. Ontem ele pediu uma ata publicada no Diário Oficial de 1931. Ele lê e me trouxe retorno em relação à narrativa que ficou ali não claro. Eu falei para ele, futuramente vou deixar mais claro em relação a uma Assembleia Geral da CCB no ano de 1931 e a publicação, né, do Diário Oficial e tal, e a inauguração da nossa central no Brás. Ele perguntou ali se na Assembleia, publicado no Diário Oficial, tinha relação com a inauguração, porque aconteceu a inauguração, a compra desse prédio depois. Ele falou, então a ata foi publicada depois? Eu falei, não, a ata foi assuntos diversos, não sobre o prédio, a compra, a inauguração, enfim. Ele, tá, mas é que eu achei que fosse. Depois ele até entendeu, mas eu falei, eu vou ler melhor, qualquer coisa eu deixo mais clara essa informação. Então é aquele leitor que ele, além de tudo, dialoga com você. E vou falar algo mais esplêndido. Ele, ou tão esplêndido quanto, ele compra esses livros para presentear não somente pessoas da congregação, às vezes do ministério, mas outras pessoas que têm interesse. Ele compra e pede para eu mandar direto para o endereço da pessoa com dedicatória. Aí, claro que na dedicatória eu, como autor, digo, é um mimo oferecido por ele. E agradeço eu como autor e assino. Então, assim, é muito bom isso. E me faz continuar, mesmo diante de uma pesquisa como essa, que eu sinto diariamente, que eu sinto aqui no canal. Enfim. Outra coisa interessante que eu já falei sobre isso é um menino que leu meu livro numa biblioteca e eu vou entregar para ele o prêmio lá, porque ele leu e enfim, e vai ser essa experiência, o próprio autor entregar para ele não sabe. Vou falar para vocês isso, era para ser quarta-feira, dia 4, vai ser agora, não, era dia 28, vai ser quarta-feira, dia 4, por conta do teste da Prova Paraná que estamos fazendo aqui, mas o fato é que um menino que lê fantasia, leu esse livro, respondeu perguntas, tem um vídeo aqui publicado e realmente é um leitor, é um menino trans, ele foi para a leitura para sair um pouco do sofrimento. E a outra coisa que me vem na mente também, como a gente forma leitores? Será que existe como reverter isso aqui? Porque eu comecei a ler aos 11 anos e foi também uma espécie de não ter escolha. E foi uma coisa boa, porque a leitura traz muita coisa. Depois aqui na pesquisa, lá embaixo, diz que as pessoas que vão a teatro, que consomem cultura, que saem, que praticam esporte, são pessoas que leem. Interessante isso. E ligado com a religião, eu diria, são as pessoas que não caem em falácias, em teorias de conspiração, muitas vezes ligado à religião, pânico moral, discurso ali moralista, misturar o nome de Deus com religião para angariar votos, aquele discurso da extrema-direita. As pessoas que leem, principalmente ficção, porque a ficção é a reflexão sobre o mundo específico, subjetivamente, de um autor, e ela vai lendo diversos outros autores, ela vai abrindo mais a mente. Ela concordando ou não, ela vai tendo um senso crítico. Então daria para avaliar, analisar esses números aqui de várias formas. E ver os resultados que trazem. E eu, subjetivamente, eu digo, o que é o meu objetivo aqui? Eu diria que assim, formar leitores, e por isso que nos que leem esse livro, eu tento e tenho conseguido aos poucos, vamos dizer, empurrar, mas no bom sentido, os meus outros romances. Às vezes dou desconto, às vezes dou de presente. Falo, leia. Você é um leitor, está lendo sobre teologia, sobre religião, sobre a história do cristianismo, interessante, mas amplie o seu conhecimento, leia ficção. Eu ampliei o meu, eu comecei a ler muita teologia. E leio, gente, eu estou lendo agora sobre o matemático aí que descobriu a fórmula do universo, uma delas, assim, que ganhou 1 milhão e não aceitou, parece um mendigo, cara super inteligente. Eu tenho lido sobre ele, e assim, quanto mais você lê, mais você se interessa por coisa, você fica angustiado, porque uma vida não vai ser suficiente para ler tudo o que você quer. E quando você pensa também em outros idiomas, né?
E aqui eu ensino inglês também e falo os outros idiomas e aprendi por conta dessa pesquisa a ler outros idiomas. Pratiquei, melhorei outros idiomas por conta das minhas fontes para falar na língua materna. Muitas não sabiam português. Eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tudo vem junto e o conhecimento está como um tecido, né? Os fios de um tecido ali emaranhado, né? E se cruzam. Enfim, eu falei que seria um vídeo bem epistemológico, né? Quero que vocês discutam comigo e a partir do que vocês comentarem aqui nós vamos continuar conversando, né? Aí eles trazem, enfim, a pesquisa foi realizada em 208 municípios, né? Instituto ProLivro, IPL, que fez a pesquisa, né? Tem informação aqui que não está no vídeo, que está no vídeo, teria que assistir esse vídeo, mas eu pensei até em fazer uma edição mostrando, mas daí ia ser muito demorado, então eu estou lendo aqui e comentando com vocês. Percentual de leitores, gênero e idade. O feminino é maior, 54, aqui acho que é por cento, 49 é homem, né? Em relação a gênero. O masculino em 2019 era 50% e agora em 2024 caiu para 49%. E é interessante que aqui eu vou alinhar com o meu público do YouTube, que o YouTube dá um resultado ali. Os meus, quem me assiste aqui tem entre 55 a 65 anos, homens, e assistem à noite. E eles vêm pela dica ali do YouTube, não são inscritos. Tá, eu teria que pensar quem são os inscritos, né? Eu acredito que eu tenho algumas ideias aqui, mas eu fico pensando, tá, para esses homens que têm visto meus livros, eles se interessam por essa história e pelos vídeos que eu faço sobre a história da CCB. Então, provavelmente, eles são da CCB. Então, eu imagino, sou sócio cultural, político, econômico, quem são essas pessoas? Então, se eu fizer vídeos para essas pessoas somente, eu vou fazer coisa muito específica, não é o meu interesse, para ser bem sincero. Então, eu vou mesclar aqui, porque toda vez que eu mesclo a coisa, sai gente e entra gente. E daí, como eu falei, eu vou criando a minha imagem e semelhança. Então, eu vou ter que pensar nisso. Se eu falar muito desse livro aqui, especialmente na continuação, que se chama Sobre o Leite Não Derramado, a pesquisa que eu fiz, o que eu falei da perseguição que eu sofri no Estado e entra em questões políticas dos últimos anos, esse público, eu não digo que eles vão sair do canal porque eles não são inscritos, mas eles não vão ter mais interesse por mim. E conforme, e alguns já se manifestaram aqui, eles vão dizer assim, se eu soubesse que ele era isso, eu não teria comprado esse livro. Então olha a gravidade da coisa e o drama que eu vivo. Né? A playlist sobre as adaptações são pessoas que eu não acho que são leitores, eles gostam de novelas e eu falei de livros adaptados. Aí eu sei que eles são noveleiros, assim, porque eles querem que eu fale de outras novelas que não são adaptadas. Eu sempre dizia, olha, eu falo de livros adaptados. Eu pensei em separar o canal, mas eu não tenho tempo, eu não vou conseguir abastecer. Eu só dei uma parada aí porque eu estou repensando algumas coisas, mas eu tenho sim que falar com essa gente que é boa porcentagem dos 9.700 e poucos seguidores que eu tenho aqui. E eu me dedico a eles também. Eu estou lendo um autor que é um dos mais mencionados, autores nacionais mencionados aqui nesses 53% que leem, não é isso, né? 50% do Brasil não leem livros, Então seria os 47 que leem, eles mencionaram autores brasileiros, entre eles o Machado de Assis e o Jorge Amado. É justamente um livro do Jorge Amado, Tieta do Agreste, que eu estou lendo após assistir a adaptação da novela, que é a novela, assistindo a Globoplay, o filme, e eu estou lendo Tieta do Agreste, que é um livro esplêndido, que livro maravilhoso. Jorge Amado.
Assim como Machado de Assis, e o Dom Casmurro é um livro que foi lido por conta aí, que foi uma gringa leu, né, e falou bem, então houve um número maior de obras que eles citaram, né? E citam, assim, na religião, citam Ellen White, O Grande Conflito, que é um livro totalmente também dentro daquilo que eu falei, que visão que tem da Bíblia ali. É uma visão muito assim, né? A Ellen White é questionável, inclusive plágio, né? Mas enfim, uma hora eu poderia falar sobre isso também, enfim. Canal de um escritor falando sobre livros e os seus livros. Vocês viram quantas coisas eu trouxe aqui, né? Talvez eu seja agora, estou sendo muito prolixo e o meu cérebro funciona aqui muito rápido e não articula com a minha boca e articulação, e eu penso uma coisa e falo outra. Já me falaram que eu tenho algum transtorno por conta dos vídeos que eu gravo, pessoas que entendem disso captam esse tipo de coisa. Mas o fato é que quem está aqui é um escritor independente. O que seria o independente? Publica por editoras independentes. Sofro, né? Até porque, assim, uma outra aí que vai grande aí, nem eu teria que concorrer, e às vezes você tem que tirar do bolso para publicar. Eu não quero fazer isso. Então, eu vou pelas independentes porque eu sou dono do meu pensar. Aqui eu fiz a capa, essa é uma foto minha. Esclarecimento dos novos atos, a capa é minha, eu que bolei a diagramação. E sobre o leite não derramado. Todos os meus livros, eu fiz a capa, e tem outra coisa que eu quero manter, ó. Segunda edição, é a mesma capa. Aqui é a terceira edição, né? Mas eu já tenho a quarta, a mesma capa. Eu não quero mudar, só mudei um pouco a cor, estou deixando mais cinza, isso sim, para ficar mais padrão com a CCB, mas não quero mudar a capa, então é coisa minha. É bobice? Pode ser, bobeira? Pode ser, mas é coisa minha, pequenas coisas assim que eu primo, que eu prezo por isso. E eu não teria teria vantagem, claro. Já pensei em tentar participar do Jabuti, o prêmio, só para ver, mas 400 e poucos só para você se inscrever, e não consigo deixar de imaginar que não tem política ali. Infelizmente, gente. Infelizmente. Então vamos ver mais coisas aqui para o vídeo não ficar muito longo. Redução de leitores em todos os perfis, né? Foi reduzido, muito reduzido, e em todas as realidades aqui, as idades. No geral, apenas 2% dos leitores mencionaram que a indicação de um influenciador digital, de um blog das redes sociais do YouTube, motivou a escolha de um livro para ler. 2% só, então é interessante isso, quer dizer que os influenciadores e tal não estão conseguindo indicar livros para as pessoas, né? Interessante isso aqui. A menção ao preço, 15%, né? Falou que é o preço, né? Que o motivou. Eu teria que ver aqui. E o autor, 20% tiveram redução. E o autor, né? O autor que motivou 20%, né? Então 15% foi o preço. Digamos assim, vou comprar um livro mais barato. Seria isso aqui, pelo que eu entendi. E 15%, né, é o autor. Vou comprar esse livro porque é de um autor que eu gosto e tal, né? Enfim, eu sei que livros são caros. O livro da Congregação Cristã, por exemplo, ele está em 87. É caro, é muito caro. Enfim, é complicado, né? E daí tem uma série de coisas, talvez eu fale mais disso, vamos ver, né? Destrinchando aqui alguma coisa, talvez reposte esse vídeo, vamos ver. O fato é que é um assunto bem pertinente, né? Que tem tudo a ver aqui com o meu canal, com a realidade de vocês, meus seguidores, né? Bem ou mal, né? Eu só leio esse livro porque eu tenho interesse na história da minha igreja, mas você encaixou aqui no assunto, na pesquisa, né? E eu recomendo, né? Eu recomendo para quem quer saber a história, leia esse livro, né, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Eu tenho conversado com uma pessoa que falou, eu não consigo entender sobre reunificação. O que me fez também a pensar, será que ele leu com atenção o livro que ele comprou, não a edição atualizada, mas ele comprou, porque eu explico, poxa, o que é a reunificação que aconteceu nessa história.
Depois ele trouxe até um adjetivo que é a mesma coisa, só outra palavra para dizer o mesmo, mas ele disse que vai ter um tempo para pensar se ele entende como reunificação, mas beleza. É isso que também é interessante. Eu sempre fui acusado, ou eventualmente sou acusado, se não pensar como você não aceita. Não, é que tem que vir um pensar reflexivo, inteligente, que demonstre que a pessoa está usando o termo aqui que eu falei de epistemologia, que é o exercício do pensar, quando o cérebro começa a ferver ali. É tipo ir na academia fazer musculação, né? Você sente dor no músculo. E daí você faz as séries ali, daí inflama, daí vira músculo. O cérebro é a mesma coisa. Quando você lê um livro, principalmente aqueles assim que você está amadurecendo, na academia seria as séries ali e aumentando o peso e diminui ali o número de vezes, mas aumenta o peso e dói, vai inflamando cada vez mais e vai crescendo o músculo. No cérebro, quando você começa a ler livros, e esse 47% eu tenho certeza ali, e realmente foi muito livro ruim, mas está lendo pelo menos. Mas se a pessoa vai se aprimorando, ela vai começar a ler livros cuja narrativa não é tão fácil, e daí é o exercício do cérebro. Esse Jamais Serás um Dimas Drauman, eu coloquei um pouco isso. Os diálogos não são assim, travessão, fala, outro responde e tal. Não, eu usei fluxo de consciência, diálogo direto. Então é uma leitura que exige um pouquinho. E foi isso que daí eu disse para esses leitores ali de teologia e tal. Olha, por isso que eu fiz isso. Olha, leia ficção. Eu nunca li nada e tal. Tem que ler. Ali na pesquisa trouxe Machado de Assis, Jorge Amado, Cora Coralina, até Paulo Coelho, né, brasileiro, que é um... Enfim, eu acho assim, nós temos que ler para crescer como ser humanos, para dar exemplo para os nossos filhos e netos que vão nos ver lendo. Na minha biblioteca aqui, e tem, né, ali tem embaixo assim, tá bagunçado aqui ainda, estou ajeitando, tem uma parte só de livro infantil, muito livro infantil. Eu digo para minha filha, você tem que cuidar dessa parte. Ela vem aqui, pega livros. Falei hoje para ela, quando eu lavar aqui, vai ter que lavar, tá bem sujo, e organizar ali em assuntos os livros, que é tudo só colocado ali, você vai ter que me ajudar a cuidar desses livros. E tem Bíblia infantis de vários estilos, livros em inglês para criança, enfim. Nós que temos uma crença, né, como eu, CCB, sim, nós temos que ensinar a doutrina para as crianças. E eu acredito também trazer informação secular para que eles sejam preparados para viver nesse mundo. E a informação, a educação, o intelecto bem preparado vai ajudá-los a entrar e sair de ambientes. E vai estar à altura ali para evangelizar, se for o caso, falar da sua fé, da sua doutrina, sem ser atacado de ignorante, que infelizmente existe a ignorância. Porque se você despreza a cultura secular, e tem muitas igrejas, eu noto assim que fazem isso, e na congregação tem alguns que fazem, não querem nem que a criança tenha aula de religião, sendo que é a história das religiões, tem que saber o que pensa. Todas as religiões, eu já falei, eu não tenho preconceito religioso. Eu creio demais na doutrina onde eu estou. Creio nela totalmente. Agora, eu não posso ter preconceito. Como estudo, saber o que você pensa, maravilhoso. Acreditar é outra coisa. E não posso ser hipócrita e dizer que eu acredito. Aqui eu me referi ao Grande Conflito, o livro da Ellen White. Eu tenho 2 edições aqui, tem uma nova que eu achei lá, deixaram lá meio que jogado, acho que já era para pegar, porque esse povo também gosta de evangelizar assim, deixando os livros, né? Peguei um para mim, trouxe. Acredito naquilo? Não, mas vou ler essa última edição e dei uma lida já para ver se mudou, ver o prefácio, o pós-fácio, se tem alguma coisa, né? Inclusive já li outras coisas que diz que ela plagiou, ela copiou textos de outros, isso foi provado. É interessante saber.
Interessante, assim como a teologia. Eu falei, então assim, se você está preparado em todos os aspectos, você pode conversar. Eu converso muito com meus alunos ateus, assim, é incrível, e eles me indicam coisas, e são interessantes também. E eu não nego a minha fé, e há um bom diálogo que talvez eles cresçam, né, tendo um contato com um cristão que pensa como eu, uma mente aberta, e eu cresço sabendo as teorias aí deles, é bacana, muito legal. Você faz paralelo com as outras coisas, com a sua fé, com tudo que você leu, e assim nós vamos crescendo cada vez mais sem estar presos numa bolha. Sem ter a nossa fé ali, no caso aqui, falando para os da CCB, comprometida, ameaçada. E isso vai ajudar os jovens, principalmente, a não ter contato com outras realidades e achar que aí, nossa, agora eu sei da verdade, porque ele foi ensinado desde o início ali a ver o mundo, ter contato com a cultura secular, mundana, no bom sentido, sem ser seduzido, tanto pelo mundo, como nós falamos no nosso meio, ou por essas teorias aí malucas, ou mesmo teológicas, que muitas vezes não estão de acordo com a Bíblia também. Então vem com um discurso ali, mas de sedução, trocando assim, 6 por meia dúzia. Às vezes eu posto vídeo aqui desses religiosos, que isso, secular e tudo, paganismo, mas eles estão ali dentro de uma realidade totalmente distorcida e não se dão conta disso. Enfim, já passou de meia hora, é isso, pessoal. Vamos ver se conversamos. Conversam comigo, por favor, sobre isso, tá? Pensem em apoiar o canal para que eu possa fazer mais vídeos, inclusive sobre o que vocês gostam. Eu tenho muita documentação sobre a congregação cristã. Eu tenho esse HD que eu preciso resgatar. Eu já pedi apoio de vocês para se inscreverem no canal como apoiador. É R$ 7,99 apenas mensal. Tem aqui o apoia este canal. Poxa, não custa. Isso vai me dar subsídios para conseguir, porque gasta, gente. Eu gasto com editor de texto, eu gasto com internet, eu gasto aqui com local, eu gasto com energia, ó, tem que ter uma luz apresentável aqui, enfim, gasto com o software, o Canvas para fazer a capa, eu pago mensal, gasto demais. Demais. E não me vem assim, você fica pedindo as coisas, todo youtuber pede, inclusive os ricos. E falando em política, né, inclusive milionários aí, anda pedindo pix. E tem gente que manda de boca cheia, né, divulgar, manda mesmo. Então, é engraçado isso, né? Enfim, nos vemos na próxima e até mais.